aqui mais uma etapa. Nós vemos aqui, tá, as placas já dispostas uma ao lado da outra, formando 4 colunas, né, de 9 células solares. Como já havíamos comentado, as placas são de um lado positivo e um lado negativo. Nós soldamos o lado positivo negativo, um lado positivo de cada placa até a outra ponta, tá? E depois invertemos o líder. Aqui o lado negativo, positivo, viemos e terminamos aqui no lado negativo. Invertemos a coluna, começa aqui do lado positivo para terminar no lado negativo. Ali começa no lado positivo e termina no lado positivo. Então nós temos aqui terminando no lado positivo, aliás, negativo, e aqui deste lado no lado positivo. Então aqui vai ser o nosso terminal positivo e aqui vai ser o nosso terminal negativo. O kit nos fornece este rolinho, né, que é um líder maior, né, com a largura maior, né, uma tira de estanho que a gente vai soldar, cortar os pedaços. Então nós vamos cortar os pedaços de maneira que aqui comece o lado positivo. Vamos juntar esses dois lados aqui, essas duas colunas, com o negativo dessa com o positivo dessa. Vai vir aqui, nós vamos juntar o lado negativo com o lado positivo e assim lá o lado negativo com positivo, e a gente vai terminar aqui do lado negativo. Então nós vamos ter o positivo aqui e o negativo aqui. Nós cortamos um pedaço aqui, né, de maneira que essas quatro pontas vão ser soldadas para que passe a corrente do lado da coluna negativa para a coluna positiva desse lado. E lá do outro lado nós vamos ter do mesmo tamanho também. Vamos soldar aqui esses 4 lados com essas quatro pontas, e essa aqui vamos soldar essas 4 pontas dentro do vidro da sua espessura o mais próximo possível, né, nessa distância que dá uma boa distância. Então nós vamos ter a corrente começando aqui positivo, terminando no negativo, entrando no positivo, terminando no negativo, entrando no positivo, terminando no negativo, entrando no positivo e terminando no negativo. Aqui no negativo, nas duas pontas, nós vamos cortar uns pedaços menores, né, para fazer os nossos terminais. Então, eu cortei um pedaço menor para juntar essas duas pontas, que a gente vai cruzar, soldar, de maneira que fica um terminal para o lado de fora aqui. Vamos soldar aqui esses dois lados para ser o nosso terminal negativo. E vamos também soldar nessa disposição para a gente fique com 2 terminais, um positivo e um negativo. Depois de soldar isso aí, né, nós vamos cortar
o EVA, né, que eu estou trabalhando com EVA, e colocar por cima, né? Eu costumo fazer a primeira soldagem aqui, né? Depois viro e coloco a outra parte do EVA soldando com o soprador térmico. E assim a gente vai ter o EVA, as placas, o outro EVA por baixo e o vidro, né? Nós temos o vidro aqui embaixo. Colocamos o vidro por cima e fechamos o painel. Vamos lá? Muito bem. Feito as soldas das colunas, né? Começando aqui, nós temos o negativo, positivo, negativo, negativo, positivo, negativo, positivo e terminando aqui com o negativo. Então já soldei, né? Agora vamos colocar o EVA. Veja se está tudo limpinho, nenhuma poeira, já passei um pano. Cortamos o EVA do tamanho correto. Esse EVA é um produto que a gente compra na internet, coloca-se no tamanho do vidro para sobrar um pouco. Eu estou usando essa maneira de primeiro colocar o EVA em cima, né, da placa, depois eu viro e soldo a outro pedaço de EVA embaixo das placas. Vai ficar um sanduíche de EVA, a célula solar, outro EVA, e depois, para dar resistência mecânica, nós temos um vidro e outro vidro. Então vai ficar vidro, EVA, células solares, EVA e vidro. Sendo assim, né, eu tenho temos aqui um soprador, né, um soprador de ar quente. Você regula o ar quente aqui e vai colocando, soldando aqui, como vocês vão ver. Ele vai colar nessa frente, a frente que vai ficar para o sol. Depois viro e colo na parte de trás o outro pedaço de EVA. Então vamos começar aqui. Isso é um trabalho que leva uns 15 a 20 minutos. E vamos soprar devagarinho, esquentando, soldando, esquentando, para não fazer bolha. O importante é não fazer bolhas aqui. E a gente vai ter uma placa solar perfeita. Então vamos começar. Aqui, estou anotando, à medida que for esquentando, ele vai fazendo essas ondinhas. Então nós temos que ter cuidado para uniformemente não deixar essa bolha transparecer. Então começa aqui nas pontas, ele soldando, né? Soldou, você vai aos poucos soldando o resto da placa, esticando para não haver bolhas. Então tem cuidado, ele vai soldando direitinho. Com secador de cabelo você também pode fazer, com secador de cabelo, mas vai demorar muito mais. Mas também está no mesmo processo. Só que
não é tão perfeito como esse soprador térmico. Recomendo que faça com soprador térmico, fica muito melhor. Vamos assim. Aqui, ó. Ficou aqui, ficou isso aqui. Não dá uma boa. A distância vai regulando a distância para o outro. E assim vai, tá? Então aqui, está quase transparente, bem colado. Vou depois fazer solto, depois eu selo, aproveitar que ela está bem colada. Aqui está te arrancando, nossa, terminando de colocar o EVA, vou passar para colocar o EVA do outro lado. Aqui ele está quente e ele colou. Ele não cola no vidro, né? Ele vai colar no outro EVA que eu vou colocar do outro lado. Então vamos virar para colocar do outro lado. Continuando, aqui já perfeitamente encaixado, né, no quadro que nós já tínhamos feito, né, no primeiro vídeo. E agora vamos colocar o EVA na parte traseira. Aqui um detalhe é que vocês têm que cortar o EVA um pouquinho mais curto, uns 3 milímetros mais curto, para poder a dilatação não dar bolha e você esticar. Então, uma vez cortado aqui, quando você passar o soprador térmico, ele vai esticando e vai dilatando um pouco, mas e para não dar bolha, e aí vai encaixar perfeitamente. Note aqui que eu coloquei um pedacinho de EVA para esse terminal não colar aqui no fazer contato com alumínio, né? Para esse também terminal coloquei um pedacinho de EVA para esse terminal também não fazer o contato com alumínio e fazer um corte. Então, feito isso, nós vamos começar a fazer a soldagem do EVA na parte traseira. Já coloquei o EVA na frente, soldei, agora eu vou colocar na parte traseira. O mesmo processo, passando o soprador térmico, com cuidado também. Esse trabalho leva uns 20 minutos, vamos depois ver o trabalho finalizado.